Olá pessoal, mais um Café News. Hoje dia do índio, né? Também uma sexta-feira santa, importante dia. E a gente vai conversar hoje com um cara que entende bastante desse negócio. Inclusive ele já tem um canal, né? Que é o Observatório Indigenista, que é o nosso amigo Nuno Nunes, que está aqui com a gente, que está em casa, com seu cafezinho também. Tomando um café. Agora aí, ó, cara, quando abre a cena inteira aí, você parece bonitão aí, hein? Tá bonito. Então aí, Nuno, tivemos aí essa semana um encontro, né, em Brasília lá. Não, vai ser semana que vem. Vai ser semana que vem? 24 a 26 de abril. Eu queria, só para começar, aquelas coisinhas básicas que a gente tem que desmentir, as fake news. O líder do PSL, né, do governo, não o líder do governo, o líder do partido no Congresso, postou essa semana dizendo que algumas tribos indígenas estavam lá em Brasília se reunindo com o Bolsonaro e estavam falando que eles queriam menos intervenções de ONG. Eu acho que nem foi em Brasília, foi no Acre, eu acho que ele teve no Acre, alguma coisa assim. Não, foi em Brasília. Foi em Brasília? Você viu isso aí? Eu vi, foi o Naban Garcia, que é o atual secretário de Assuntos Fundiários. Ele é da UDN, você acredita que a UDN ainda existe? A União Democrática, não, é da UDR, União Democrática Ruralista. Eu só não acredito que a UDN existe também porque ela está no governo. Ela é o governo. UDR, União Democrática Ruralista. É uma das bases do governo aí. E aí então o Naban Garcia é um senhor, é um ruralista, né? Um proprietário de terra aí que representa os ruralistas, todos os proprietários de terra. E aí ele em Roraima, lá ele angariou ali algumas lideranças indígenas para fazer uma fala pró-Bolsonaro, né? Pró esse discurso aí de extração mineral dentro de terra indígena e exploração de energia elétrica e tudo mais. E aí ele levou esse pessoal a Brasília, justamente porque para fazer uma conversa lá com o presidente Bolsonaro, né? E para furar ali a articulação indígena, acreditando que ele ia conseguir furar a articulação indígena, desmobilizar os indígenas do Brasil, que estão indo na semana que vem, dia 24 a 26 de abril, no grande Fórum Nacional dos Povos Indígenas do Brasil, que é o acampamento Terra Livre, que tem todo ano, sempre teve, fazem mais aí, quase 20 anos que tem esse acampamento. E não é dado R$1 do governo para esse encontro nacional. É tudo o dinheiro dos apoiadores e dos povos indígenas, e sempre tem lá uma barraca, um circo, uma barraca que se monta ali, e o pessoal acampa dos lados, fica todo mundo na frente do Congresso Nacional, e vai lá, mais de 100 povos sempre se reúnem lá. Tá, Nuno, mas e essa história de que esse movimento ou alguns indígenas estavam pedindo que tivesse menos intervenção das ONGs lá com os índios, né? Que as ONGs não fossem conversar com os índios, tivesse menos intervenção, foi assim que ele colocou. Isso é uma mentira. Então, o que acontece? O Bolsonaro, e os militares, né, que estão ao redor dele, aí vamos dar os nomes aos bois e às vacas aí, né? Aí tem o general Heleno, que ele trabalhou sempre na Amazônia, conhece várias terras indígenas lá, várias etnias indígenas. Aí tem o Vilas Boas também, que passou muito tempo pela Amazônia. E outros generais ali. O próprio Mourão, o vice-presidente, ele trabalhou muito na Amazônia e se autodeclara descendente de indígenas, né? Aí eles têm essa estratégia do inimigo, né? O militar sempre tem esse negócio, encontrar algum inimigo para argumentar a própria existência do exército, né? Sim. Não, mas é assim. E aí então a bola da vez aí que colou com o Bolsonaro era apontar um inimigo estrangeiro que estivesse impedindo o desenvolvimento nacional. E aí eles, como não podiam mais acusar o PT e a corrupção, aí eles acharam essa estratégia de acusar organizações não governamentais brasileiras, fundadas no Brasil, tudo legalizado, tudo certo, como se estivessem atuando em prol do capital internacional, né?
financiando essas ONGs para fazer confusão e impedir ali a exploração de minérios em terras indígenas. E aí, o que é isso? É uma estratégia, né, dos militares aí com o Bolsonaro. E o que acontece é que as organizações não governamentais, muitas, elas fazem projetos, e quem apoia esses projetos são doações. O que a gente tem aqui também no Brasil, como é muito usado na parte da cultura, que é vaquinha.com, que é o crowdfunding.com. E aí, então, mais na Europa, o que acontece na Alemanha, Noruega, Suécia, lá tem algumas igrejas e tem algumas organizações, né, que eles fazem esse tipo de vaquinha numa data específica, até data da Páscoa, tem alguma data perto do Natal. Aí o pessoal sai coletando pelas ruas e pedindo dinheiro, né, para causas no mundo, né? E aí esse dinheiro vai para uma organização não governamental deles lá, e aí as organizações não governamentais do mundo inteiro mandam projetos para captar recursos. Esse projeto, quando é analisado e aprovado, ele volta, né, o dinheiro para ser executado aqui. Aí tem que fazer prestação de conta e tudo mais. Isso é tudo dentro da lei, não é fora da lei, não. E também tem uma situação específica que é da Noruega, porque a Noruega tem indígenas lá, que são da etnia Sami. Os indígenas da Noruega são louros, altos, né, cabelos amarelos, são brancos, tá? E aí eles estão lá na Suécia, Noruega e na Rússia. Eles ficam naquela parte de cima lá do mapa, perto onde é ali a Sibéria. E aí eles são, inclusive, é muito legal, Marquinhos, porque eles são os fundadores do mito do Papai Noel. É dali que sai? É dali que sai, naquela região nevada que chama Lapônia. E eles são os lapões. Olha que legal. E aí, ou seja, a gente tem na nossa cultura um mito indígena, somos colonizados por um mito indígena da América do Norte e da Europa, né? Ai, que bizarro. Mas enfim, aí esses indígenas lá, eles moram muito próximo das regiões onde a Noruega, a estatal, lembrando bem, a empresa estatal de petróleo da Noruega, ela explora petróleo no mar lá da Noruega. E aí é muito perto das terras indígenas, dos Sami, desses indígenas noruegueses brancos, louros e tal. E aí então eles recebem uma forma de compensação por aquele impacto, e tem uma cláusula ali que eles falaram assim, uma parte dessa compensação, os próprios Sami falaram, tem que ir para uma carteira de projetos que a Noruega vai financiar a organização dos povos indígenas do mundo. Aí, então, no Brasil, muitas organizações indígenas, como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, as articulações regionais dos povos indígenas, que é toda uma estrutura organizada, muito legal, os indígenas captam recurso no Brasil, né? Captam recurso via projetos da Noruega. E aí o Bolsonaro e os militares acusam que essas ONGs estão trabalhando para os interesses internacionais. Mas aí vem o Bolsonaro, caraca, o Bolsonaro chega numa hora e que ele já anunciou aqui com o Paulo Guedes, que ele vai querer privatizar a Petrobras, privatizar o pré-sal, e quem vai comprar, um dos grandes compradores, né, interessados em comprar o pré-sal e a Petrobras, é justamente essa estatal norueguesa. Então, quem está trabalhando para a Noruega e para os internacionais é o próprio Bolsonaro e seus militares, né? Ele acusa de uma coisa que ele está fazendo, né? Uma prática que ele está fazendo, né? Aí não dá, né? É uma piada esse governo, né? Mas eu queria falar uma coisa, Marquinhos, que eu gosto muito, né, além de parabenizar aí os indígenas, que todo dia é dia de indígena, né? Eu queria falar um pouco sobre, porque a gente chama hoje de dia do índio, mas o que não é dia da Índia também? A palavra índio, ela é um metal, sabia? O pessoal que estuda aí, estuda química, procura na tabela periódica, ela tem um metal que chama índio. Ele fica perto do estânio, do alumínio. Isso eu não sabia.
Ele é muito parecido. Por que ele tem esse nome, esse metal? Porque ele é encontrado no Oceano Índico. E aí então a história que quando o Cabral, o Pedro Álvares Cabral e o Colombo estavam saindo da Europa achando que iam para o Oceano Índico, né? Para ir fazer negócio lá com as Índias. E fala Índia, é o Oceano Índico, né? Nós aqui somos no Oceano Atlântico, né? Aqui no Brasil. E tem o Pacífico, que é o outro lado lá. A gente não tem abertura para o Oceano Pacífico, né? Mas os portugueses achavam e os espanhóis também achavam que iam pelo Atlântico, iam chegar no Oceano Índico. E aí quando eles chegaram aqui, eles falaram o quê? São índios. Eles poderiam dizer assim, são índicos, né? São humanos que vivem no Oceano Índico. E aí eles falaram, são índios, né? Mas aí o nome colou. Depois que eles descobriram, depois de muitos anos ali, descobriram que se tratava de um continente que eles não conheciam. Não era um novo continente. Esse continente está aqui desde que a Terra foi formada, né? Sim. Que eles não conheciam, né? Não é um novo mundo, como chama. É um mundo que já estava aqui, que o problema é que os europeus não conheciam, né? Mas os chineses já conheciam, já tinham mercado com os incas ali pelo Oceano Pacífico, pelos Mapuche, os Guarani aqui já tinham, daqui do litoral do Atlântico, já tinham contato com os incas que faziam mercado com os chineses e com os povos lá do outro lado do Oceano Pacífico, né? E aí então, até tem a teoria de que eles são, que veio a migração humana veio a partir do Oceano Pacífico para o Oceano, aliás, para a América, né? Que a gente chama hoje de América. Mas também tem, Marquinho, o nome que a gente fala que é povos indígenas, que parece muito com índio, mas não tem nada a ver. O que seria esses povos indígenas? Então, indígena, aí a gente já está falando de uma palavra na língua latim, que era falado pelos romanos. E aí o que significa? Né? Que é indi, que é, a gente tem outras palavras com isso, que é internacional, né? Vamos pensar aqui. Tudo que é para dentro, né? Tipo, interno. Aí essa raiz indi, ela quer dizer interno. E gen é uma outra palavra do latim que a gente tem hoje como genética, a gente tem hoje como Gênese, né? Um capítulo, livro da Bíblia, né? O Gênesis. É o início, né? Aí que é isso aí, é origem. É a origem. O Gênesis é a origem. Aí quando a gente fala assim, genética, né? É a origem daquilo tudo. E aí os romanos usavam assim, tem a gen romana, e é família nascida em Roma, a originário de Roma. Aí tem a gen persa, tem a gen tal, eles dividiam o território romano, na época da República Romana, do Império Romano, antes de Cristo, eles dividiam todo o território por gentes, né? Uhum. Depois depois ficou no nosso vocabulário como gente, que é família, né? E aí então, gen, quer dizer, o indígena, quer dizer gente interna. Interna de quê? Daquela terra aonde o Império Romano chegava e colonizava, entendeu? Aí não tem nada a ver com índio, isso que é engraçado, mas o povo confunde um pouco, né? Porque é similar. Mas aí só uma parte, o seu canal lá, então trata dessas pautas, como é que ele funciona lá? Meu canal é Observatório Indigenista, sou eu, sou indigenista também de profissão, o João Maurício Farias, que é um cientista social e indigenista, e o Cristiano Tupã, que ele é Guarani, e ele é formado em serviço social e faz doutorado em serviço social, e a gente se reúne toda semana aí onlinemente, para analisar
o que aconteceu com referência ali a povos indígenas e o mundo da política indigenista, né? Então eu chamo Observatório Indigenista, que eu recomendo que curtam lá, se inscrevam. E aí, Marquinhos, mas tem botar na descrição aqui do canal o endereço do seu canal lá. Valeu. A gente tem a palavra índio, que a gente já sabe que vem do Oceano Índico. A gente tem a palavra indígena, que a gente já sabe que é um conceito romano para dizer família, interno, alma, terra. E a gente tem um outro nome que chama aborígene. Aborígene. Ele não é usado aqui no Brasil, ele é mais usado na Austrália. O que é aborígene? Aborígene é um outro conceito também dos romanos, que vem do latim, e é ab origem. E a tradução literal seria da origem, que é muito parecido com o indígena, só que ele tem uma outra raiz, né? Que seria da origem, da onde? Da terra originária, né? Daquela terra, enfim, que se está comentando, está falando, são aborígenes, da origem. E essa palavra tem em português, a gente trouxe também, a gente herdou, que é abnegado, tem várias outras. Advogado também é uma mudança ali, né? Desse conceito. E tem uma quarta forma de chamar, que é a que está mais sendo discutida e sendo colocada aí na América Latina, que é povos originários. E a gente está arrumando no Brasil para chamar. Segue alguma tradição. Tá. Não, assim, eu queria ver com você, que eu ouvi a Sônia esses dias, ela teve a Sônia Guajajara lá, né? Exato. Esteve no congresso ali, numa daquelas loucuras que está acontecendo, naquelas comissões lá dentro do congresso. E ela colocou uma pauta bem importante, tal, da quantidade de índios que estão sendo mortos, a forma com que... como é um governo que já falava, eu não vou dar 1 metro de terra para os índios, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Por mais que ele não tenha feito nenhum movimento de dizer assim, não tem mais terra, falou para o INCRA ou para alguém que não vai ter mais terra para o índio, ele, tipo assim, dá o aval aos caras que já eram um bando de assassino da UDR, né? Já são os caras que vivem armados, ocupando, matando indígena, dá uma ação, dá tipo uma carta branca, e os caras acham que estão fazendo, que acham que podem fazer. Você... Entender isso, Marquinhos, para o pessoal que assiste a gente, é importante compreender o significado do fascismo. O que é o fascismo? Agora eu vou lá com as minhas histórias lá. Do Fátio. Lá na Roma antiga, o exército não podia entrar dentro da cidade de Roma. Imagina, tem aquela botinha, né? O país italiano ali hoje. E aí lá no meio tem a cidade de Roma. E aí o exército não podia entrar em Roma. Por quê? Porque lá eram cidadãos, né? E o que é cidadão? Cidadão é quem nasceu ali, né? Quem nasceu romano, né? E aí os outros, que eram territórios ocupados pelos romanos, por exemplo, a Espanha, a França, a norte da África, né? Ali a região da Palestina, da Turquia, eles não eram... cidadãos, que cidadão vem de civil, né? A gente hoje tem o conceito de, no Código Civil, cidadão, tudo vem de civil. E civil era essa figura aí que nasceu ali em Roma, né? E aí, só que depois teve muita confusão e aventura, como diz na sessão da tarde, muita confusão e aventura. Altas aventuras! Com imperadores romanos brigando ali e tal, entre eles, né? E aí, nessa confusão toda aí,
o que aconteceu? Eles começaram a fazer muita briga também dentro da capital do Império Romano, que era Roma. E aí, para resolver aquela confusão de briga de imperador com imperador, entre os senadores, todo mundo brigando, para resolver isso, eles ameaçavam de botar o exército, que era autorizado só para lutar fora, contra quem? Contra os indígenas, né? O exército romano ia atacar lá fora contra os indígenas, que eles chamavam de bárbaros, chamavam de não sei o quê, mas eram povos não romanos, né? Que eram as gens internas a outras terras. E aí eles ameaçavam colocar o exército para dentro da cidade de Roma. Aí beleza. Quando eles colocaram mais força contra o povo dentro da cidade de Roma, e aí qual era o símbolo disso? Não podia bater no cidadão romano, né? No civil romano ali, né? Então, bater com pau, assim, né? Porque ficava marca. O que eles faziam? Eles pegavam um feixe de palha, né? De pequenos galhos, assim, e colocavam amarrado ao redor do bastão que o porrete aquele, né? Igual que a polícia usa hoje, vem tudo copiado lá. Aí tem aquele bastão, só colocavam uns pequenos galhos, pequenos filetes de madeira, para bater e não doer tanto, bater e não ficar marca. Não deixar marca. A nossa ditadura militar aprendeu bastante coisa com isso também. Exato. Isso também lá dos romanos. E aí esse feixe... Só uma parte, só falando sobre a ditadura militar, o processo militar, na verdade, né? A cavalaria, quem é aí do exército conhece esses termos, a cavalaria ela é proibida de desembainhar a espada contra o seu povo. Cara, e eu participo de mobilizações aí desde lá da privatização da Vale do Rio Doce e tudo mais, e eles sempre descem os sarrafos sem bainha, tá ligado? Porque eles podem bater com a bainha, é a mesma história, porque eles não podem desembainhar a espada, mas eles podem bater com a bainha. Mas os caras tiravam a bainha e vinha na espada contra a gente. Eu sei que eu apanhei muito, algumas marcas eles me deixaram. Marcou profundamente. Mas então, aí esse feixe, vamos pensar assim, esse feixe de madeira, né? Que vai ao redor desse pau maior ali, dessa madeira maior, é a origem do feixismo, né? É o fascismo. Porque a palavra feixe, fátio, né? Que é esse feixe. E aí como é que funciona o fascismo? O fascismo é quando aquele cidadão que é mais rico, mais de alta classe, como eles chamavam lá em Roma, enfim, até hoje, mais proprietário das terras, e quanto mais empregados ele tinha para trabalhar para ele, ele tinha o direito de passar no meio da multidão e ter o caminho aberto, porque ele se considerava mais humano do que os outros. Aí quem ia na frente abrindo o caminho para ele era justamente os capangas, com esse feixe, né, esse porrete, e batendo nas pessoas. Isso é o fascismo. E aí como é que isso se reflete hoje, o fascismo? Que agora fica fácil de entender o fascismo. Por quê? Porque o que está acontecendo? Quando o Bolsonaro assume a presidência e diz que não vai ter mais terra para índio, como ele fala, né? Que é para os povos originários, né? E nem para quilombola, ele está dizendo que esses são menos humanos do que os outros, do que os proprietários de terra. Sim. Inclusive ele coloca um dos líderes lá dos proprietários de terra, que é o Naban Garcia, para ser o secretário de assuntos fundiários, entendeu? E aí o que acontece? Os povos indígenas, quilombolas, povos tradicionais, nessa escala de humanidade que o Bolsonaro está tentando implementar no Brasil agora, isso é fascismo. Aí vem o fascismo. Porque daí quando dá 80 tiros numa família negra, mas isso aí não é tão importante. É assim que eles falam. Não, mas quero ver dar 80 tiros num carro de uma família branca. O pau come, a casa cai, né? E aí vai lá e mata 17 sem terra. Mas eram sem terra, não eram, né? Não eram o quê? Não eram brancos, não eram ricos, né? Então a gente já vive o fascismo. A gente já está, de certa forma, acostumado com isso. E a gente tem que denunciar isso. As pessoas têm que achar estranho isso. As pessoas têm que se indignar com isso. Porque todo esse fascismo ele vai contra os nossos direitos civis.
Porque agora, voltando para Roma, para nós encerrar já, né, que já demorou muito, voltando para Roma, os direitos civis, eles só surgiram porque quem apanhava dos fascistas, quem apanhava, apontei para mim, eu já apanhei muito também, quem apanhava, vou apontar para tu também, quem apanhava, chegou um momento que não aguentavam mais, aí eles pediram a declaração dos direitos. A gente quer os direitos declarados. Olha só que loucura. Essa é para fechar. A declaração dos direitos é porque tinha uma forma de punição que quem decidia a punição eram os juízes romanos, que eles tinham outro nome, eram os pretores. E aí eles chegavam lá e decidiam: esse aqui fez falcatrua, roubou, então a pena dele vai ser tal. A gente tem muito clássico isso na Bíblia, quando o Jesus Cristo, aquele camarada lá, J. Cristo, ele foi acusado, né, de fazer confusão lá no altas confusões. Muita confusão e aventura com Jesus Cristo na sinagoga. Aí ele foi acusado, e aí o Pôncio Pilatos, que era o pretor romano, falou: olha, esse cara aqui cometeu crime, mas para Roma não foi nada, foi mais para vocês se virem aí e julguem ele, né? Aí é o considerado como o Pôncio Pilatos lavou as mãos, né? Porque ele disse que não era do judiciário romano, era do judiciário do local, da Judéia, né? Uhum. E aí o que acontece? Quando os cidadãos romanos falam assim: pô, mas vocês estão batendo demais na gente, a gente quer que vocês declarem o direito. O que foi a declaração do direito? Foi justamente o que a palavra diz: tornar claro quais as regras que são quais as regras que os juízes usam para julgar. E o que eles fizeram? Escreveram no papel: olha, então tá, então a gente vai deixar claro, a gente vai deixar claro e levar para a luz, né? Vamos botar na luz. Eles escreveram no papel e colaram em vários lugares da cidade aquelas regras de como os juízes e como os ricos iriam julgar os pobres e os vassalos a partir daquele dia. Não, só para dar uma clareada aí no pessoal, né, para o pessoal não confundir, são os direitos civis, não os direitos humanos, né? Quer dizer, uma origem dos direitos civis, do formato de construir uma sociedade. Tudo isso... Lá em Roma, antiga, lá nas antigas. Mas o que é engraçado que tu falou nos direitos humanos é que a gente pegou essa parte dos direitos, né? E dos direitos civis, dos direitos humanos. A gente acha que eu tenho direitos, né? Eu tenho direitos humanos, enfim, a gente acha isso. Só que na origem, quando a gente tem a nossa Declaração dos Direitos Humanos de 1948, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, ela traz o nome Declaração porque lá na origem, lá em Roma, a população dizia assim: pô, vai me bater, mas pelo menos deixa claro de que modo que vai me bater. Quem tinha o direito não era o pobre. Eu quero saber como é que eu vou apanhar. O direito era dos ricos. Os ricos tinham o direito de bater. E aí os pobres tinham o direito de pedir a declaração. E até hoje é assim. Não é. Mas, até hoje é assim. A gente comemora a Declaração dos Direitos Humanos. Nuno, é o seguinte, a gente já está com 28 minutos para variar. Eu acho que é uma conversa legal, acho que é uma coisa que a gente tem que fazer. Temos que esperar essa semana que vai acontecer aí, fazer um outro Café News aí, especificamente sobre a questão indígena. E aí a gente tentar colocar isso, dessas novas ocupações de terra, esses novos formatos, como que está o movimento social também reagindo. Acho que de lá deve sair alguma carta, alguma orientação, né, para os povos e tal, né? Para o movimento, no geral, deve sair alguma coisa, sempre sai. A gente pegar daquela resumidinha e trazer para a galera aqui, para a galera entender o que aconteceu. E dizer exatamente isso que se falou. Acho que não é uma luta dos índios, não é uma luta dos negros, não é uma luta das mulheres, é uma luta da humanidade. Enquanto a gente não conseguir se entender como espécie humana desse planeta, a gente não vai conseguir evoluir para lugar nenhum. A gente sempre vai ficar com essas pendências. Então, assim, temos que começar a parar de falar com isso. Todo mundo tem direito à terra, todo mundo tem direito a produzir, né? Então, assim, e o liberalismo, o falso liberalismo do nosso presidente não leva para isso, né? O ministro atual ministro
O Guedes aí, o Poço Ipiranga também, não é? Ele tem um pensamento lá de Chicago antigo, velho, que provou que tá errado. Isso aí pra outro vídeo. Exatamente. Então assim, ó, queria deixar convite aí, todo mundo, dar um likezinho, se inscrever no canal, continuar, ajudar, colocar pauta, fazer comentários. Já tem gente aí comentando, gostando dos nossos vídeos, e é assim que a gente vai estar se estimulando aí. Temos algumas coisas que a gente está resolvendo nas partes técnicas, mas hoje a gente deu um ponto evoluído aí no processo, né? Beleza, meu querido? Quer deixar a tua consideração final? É isso aí. É nóis. Então tá, abraço, é nóis. Falou, meu querido. Tchau.